Nós vamos dar início, continuidade à nossa série. Nós estamos no mês de missões. Para quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez, nós sempre pregamos um tema por mês, e o tema desse mês, obviamente, não podia ser diferente, é missões, porque nós estamos no mês de missões na IDPB. E o tema é muita terra a conquistar, e já tivemos 2 mensagens, e hoje nós vamos para a terceira, e o título da mensagem de hoje é No Meio do Caminho. Nós vamos entender por que isso, porque o tema é no meio do caminho. Para isso, abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler o verso do 1 ao 3. Quem achou diz amém. Você tem que ler o primeiro texto na sua Bíblia. Não se confie no projetor. Diz assim o texto: O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com um juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares dele. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Feche seus olhos e ore ao Senhor, peça para que Ele fale ao seu coração. Querido Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença, o Teu santo nome, e pedimos que nessa noite o Senhor nos dê sensibilidade para entender por que muitas vezes, dentro das promessas que o Senhor tem nos dado, nós ficamos no meio do caminho. Senhor, acabamos por não desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que nessa noite fique claro que nós podemos ir muito mais além daquilo que temos nos proposto ou de onde já chegamos. Que essa noite o Senhor motive o nosso coração, o Senhor incendeie o nosso coração, para que a gente possa dar os passos necessários para vivermos tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus, a igreja diz... Aleluia. Bom, se vocês lembrarem, o texto base do mês de missões é Josué capítulo 13, verso 1, que eu inclusive vou fazer questão de ler para vocês aqui, para dar contexto para aquilo que eu quero conversar com você hoje. No capítulo 13, Deus diz a respeito de Josué: Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esse é o tema base, é o texto base do nosso mês de missões. Muita terra a ser conquistada. Inclusive, na primeira mensagem nós falamos sobre, de fato, ainda ter muitas pessoas. Cada coração sem Cristo é uma terra a ser conquistada. E nós temos que então assumir a nossa responsabilidade. O que acontece aqui? Logo depois desse episódio, Josué começa a dividir as terras já conquistadas. Havia uma parte da terra prometida conquistada, mas havia uma outra parte que ainda devia ser conquistada. E Deus está comunicando a Josué que ele pretende entregar a bênção completa, a promessa de maneira plena para Israel. Ele vai dar todo o território de Canaã. E ele diz que, mesmo velho, Josué deveria continuar essa empreitada, mesmo sabendo que provavelmente ele não terminaria isso, mas ele tinha que continuar. Depois disso, Josué começa a distribuir as terras já conquistadas. Quando chega então em Juízes capítulo 2, antes de Josué morrer, ele diz para o povo se manter fiel a Deus, para que o povo não se desviasse da presença de Deus e deixasse de viver a plenitude da promessa. Mas o povo faz exatamente aquilo que Josué disse para não fazer. Eles então se rebelam, desobedecem a palavra do Senhor. Israel tinha muita terra para conquistar, tinha uma promessa para viver, mas ficou no meio do caminho. É por isso que o tema da nossa mensagem é no meio do caminho. Porque, e aí, semelhante a Israel, nós, a maioria, muitos cristãos, também fica no meio do caminho. Quando eu falo no meio do caminho, eu não estou falando de desviar. Eu me refiro a não viver. Pega aqui para mim, Felipe, por favor. Eu me refiro a não viver aquilo
que Deus preparou para a gente viver. Há uma promessa para viver, mas nós temos estado muito aquém dessa promessa. Nós não temos vivido aquilo que Deus prometeu que viveríamos. E pasmem vocês, a gente tem se acomodado diante dessa realidade. E é sobre isso que eu quero falar, dizer para você que talvez, eu já quero de início afirmar isso sobre a sua vida. Se você acha que já caminhou muito com Deus, obviamente, pode ser, tem pessoas que não têm essa percepção, mas alguns talvez tenham, devido ao tempo de fé, devido ao tanto de anos que tem servido ao Senhor, de que você acha que já chegou no seu ápice. Quando na verdade, a gente vai perceber uma estrutura bíblica, que a gente só vai conseguir viver a plenitude do Senhor se nós cumprirmos o nosso propósito. Essa é a dinâmica bíblica. Então veja bem, nós vamos usar aqui hoje a história de Israel como um modelo para a nossa vida. Por exemplo, Romanos capítulo 15:4, inclusive, ele diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Tudo que foi escrito no passado, tudo que está escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Isso é uma figura da vida da igreja. Israel é uma figura de como a igreja muitas vezes se comporta e também como Deus trata com o seu povo. Então nós precisamos aprender por meio dessa história o que Deus espera de nós para que nós vivamos de maneira plena o que Ele preparou para nós. Para isso eu quero fazer uma reflexão com você. Alguns aqui certamente poderiam estar vivendo uma outra realidade na sua vida. Sua vida espiritual não está boa, porque você em algum momento no passado, você desobedeceu a Deus. Porque em algum momento na sua história, você recebeu uma orientação de Deus e provavelmente desobedeceu. Aí eu te pergunto, o que teria acontecido? Você já parou para refletir de como estaria a sua vida se você tivesse obedecido fielmente a Deus em todos os detalhes que Ele te ordenou? Tem uma série que eu assisti na Apple TV que é interessante, chamada Matéria Escura. Essa série, ela trata do seguinte: essa série é de um cara que ele descobre uma maneira de acessar o multiverso. E no multiverso, ele descobre a versão dele que viveu uma vida que ele abriu mão no universo que ele estava vivendo, por uma escolha errada. No universo ele escolhe a família, no outro universo ele escolhe a profissão. E ele vai, o cara que escolheu a profissão no multiverso da profissão, ele descobre a máquina, ele vai para o universo do cara que escolheu a família e ele troca de lugar com o cara. Ele pega, sequestra o cara e manda o cara para o universo dele, ele fica no lugar do cara. A reflexão da série é a seguinte: tem escolhas que a gente vai fazer na vida que a gente vai arrepender para o resto da vida se a gente não fizer certo. Esse cara do multiverso 2, que escolhe o emprego, a carreira, ser um profissional de sucesso, se arrepende amargamente de não ter escolhido ter um filho com a mulher que ele amava. Que essa era a dinâmica da série. Eu super recomendo que você assista, é muito interessante, falou muito ao meu coração. A mesma coisa que eu queria refletir é: se houvesse um multiverso e você tivesse que voltar a um ponto específico da sua história, na sua relação com Deus principalmente, e você tivesse que pensar hoje, como seria a sua vida se você tivesse obedecido no passado? Talvez a sua vida espiritual não estivesse como está, seu casamento não estivesse como está, seu ministério não tinha morrido como morreu, o seu ânimo e o espírito não tinha sido apagado como foi na sua vida. Só que diferente da série, você pode ainda fazer escolhas para mudar essa realidade. Se você fez escolhas no passado que impediram você de viver o melhor de Deus para a sua vida, e você ficou no meio do caminho, você pode hoje tomar uma decisão para que você volte para o centro da vontade de Deus e viva a plenitude de Deus para a sua vida, a vida abundante que Ele planejou para você. Muitos de nós fazemos escolhas erradas no passado, aí a gente se conforma. A maioria de nós não vai desviar. A gente não vai desviar porque a gente sabe que a gente vai para o inferno se desviar. A gente já tem conhecimento, a gente conhece a verdade. Então desviar não é uma possibilidade. Mas também viver uma vida plena é algo que não está no radar. Você vai conformar com essa vida medíocre. Você não vive o melhor de Deus, mas você também não está no mundo.
e pronto, está tudo bem. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A respeito de Israel, Deus fez uma promessa para eles de que eles conquistariam a terra toda. E aí, uma vez que eles conquistam uma parte dessa terra, tem até algumas tribos que ainda ensaiam obedecer a Deus, mas mais da metade das tribos decidem não obedecer a Deus. Como consequência disso, o Senhor retira a promessa. Eles passam então a viver muito aquém daquilo que eles poderiam viver, porque aquelas nações que eles não conquistaram passaram a se tornar inimigos, e aí passaram a atormentar a vida dele. Então, quando a gente olha para a história de Israel, existem pelo menos algumas lições que eu quero compartilhar com você. Por que que a gente fica no meio do caminho? Por que que a nossa vida fica ali na média? Quando a gente fala de mediocridade, nós estamos falando de uma vida média. O inimigo do excelente não é o péssimo, é o bom. Aqui está bom. Se você se dá por satisfeito, porque você está vivendo uma vida na média, você olha para o lado, você não está tão ruim quanto seu irmão. Você olha para o outro não está muito distante de você, você está bom aqui. E você não se propõe a viver o plano de Deus para a sua vida. Isso nos leva ao primeiro ponto que eu quero compartilhar com você hoje: obediência parcial. O resultado de não desejar viver o plano de Deus integralmente para nós é viver um evangelho onde a nossa obediência é sempre parcial. Eu vou obedecendo até onde me é conveniente e agradável. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Olha só, em Juízes capítulo 1, no verso 27 e 28, diz assim: Judá já tinha expulsado os inimigos, Benjamim já tinha feito isso, Simeão tinha feito isso junto com Judá, mas quando chegou a vez de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou totalmente. Eles resolveram obedecer a Deus parcialmente. Nós vamos à guerra, nós vamos lutar, mas ao invés de mandá-los embora, vamos fazer deles nossos escravos. O nome disso é obediência parcial, porque se tem uma palavra de Deus dizendo expulse-os, o nosso papel é obedecer integralmente. Toda vez que você faz concessões e obedece parcialmente, você também corta na metade as promessas de Deus sobre a sua vida. Se você é parcial na sua relação com Deus e na sua obediência, Deus será parcial naquilo que Ele planejou para você, naquilo que Ele tem para te entregar. Por quê? Porque você tomou um comportamento de obediência parcial. E esse é o grande problema da nossa geração, dos cristãos dessa geração. Eles obedecem parcialmente. Só que a obediência parcial, ela é um engano, porque ela traz a sensação de que a gente está fazendo a coisa certa. Israel aqui faz concessões e eles decidem conviver com o inimigo ao invés de obedecer a Deus. Então, o que acontece? Israel começa bem, mas não termina bem. E vencer no reino espiritual é terminar bem. Não importa quando você comece. Com o passar do tempo, as vitórias de Israel que eles haviam alcançado, que no início lembravam do caráter de Deus, toda a vitória que eles tiveram sobre os povos inimigos, lembrava quanto Deus era fiel, o quanto Deus era bom, o quanto o Deus era poderoso para lhes dar vitória. Com o passar dos anos, eles vão se acomodando, ficando confortáveis, vão começando a dar respostas parciais a Deus, e agora essas vitórias servem tão somente para produzir estagnação e comodismo. Enquanto no primeiro momento eles estavam lutando, vendo as vitórias de Deus e dizendo: Deus é grande, Deus é fiel, Deus é poderoso, o tempo passa, eles se acomodam e eles olham para as mesmas vitórias agora, já não associam ao caráter de Deus. Agora eles pensam: eu estou bem, eu estou confortável, não tem por que lutar. Por que eu deveria continuar lutando? Por que eu deveria continuar avançando? Agora essas mesmas vitórias que antes glorificavam a Deus, agora servem como estagnação. Alguma semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Muitos de nós somos abençoados por Deus,
Deus. Essas bênçãos inicialmente nos levam ao Senhor, mas com o passar dos anos, essas mesmas bênçãos começam a produzir estagnação e frieza espiritual e comodismo. Depois de um tempo, quando as coisas começam a dar certo para a gente, quando tudo vai ficando bem, quando nossa família que estava um caos, ela fica melhor, quando a nossa vida financeira melhora, quando todas as coisas começam a dar certo na nossa vida, a gente começa a pensar, não tem necessidade de continuar avançando, não tem necessidade de eu continuar lutando para conquistar coisas se eu já estou bem. Foi exatamente o pensamento de Israel, e é o mesmo pensamento que mesmo inconscientemente nos domina. Você vem para a igreja, sua família está um caos, sua vida financeira então está com depressão, ansiedade, pensou em tirar a vida inúmeras vezes, e você pensou, preciso de Jesus. A Jesus entra na sua vida, como diz Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente vem, a gente encontra exatamente esse alívio. Mas o que acontece com o tempo? À medida que a gente tem essa primeira experiência com Deus, a gente se sente motivado a continuar buscando a Deus. Só que ninguém vive de uma única bênção a vida toda, a vida cristã. Não tem como eu ficar sustentando a minha vida toda cristã no dia em que Ele me curou da ansiedade há 10 anos atrás. Eu vou precisar de novas experiências com Deus. Só que para que eu vou buscar novas experiências com Deus se o problema que eu tinha foi resolvido? Foi exatamente o que Israel fez. Para que eu vou continuar lutando com as pessoas se tudo que a gente tem, que eu preciso, a gente tem? Tudo que nós precisamos, nós já temos. Para que eu vou continuar estabelecendo guerras se a parte que nós temos é suficiente para nos manter bem? Isso vai revelando o nosso coração. Isso revela um coração típico de pessoas que se movem por necessidade e não por propósito, que não tem um coração conectado com o coração de Deus, que no início a gente precisa fazer muito. Por quê? Porque nós estamos tentando mudar a nossa realidade. Só que quando o nosso problema é resolvido, só tem uma maneira de eu continuar fazendo a vontade de Deus, é se eu amá-lo. Porque se eu estou suprido, eu só tenho um motivo para continuar obedecendo a Ele: amá-lo. É conhecê-lo de uma maneira que eu o ame de tal forma que ainda que eu esteja suprido, já não é mais sobre mim, é sobre Ele. E então eu continuo obedecendo. E é aqui que a maioria fica no meio do caminho. Porque quando a gente vem para Jesus e a gente precisa que Ele resolva os nossos problemas, Ele resolve. Só que depois que você não tem problemas que te impulsionem à ação, que te impulsionem à oração, que te impulsionem a buscar o Senhor, o que você faz? Você para. Você fica no meio do caminho. Normalmente nessa fase da sua vida, o que Deus está começando a fazer? Ele está te chamando a cumprir propósito. Ele está te chamando a cuidar de pessoas. Ele está te chamando a discipular pessoas. Ele está te chamando para ser um líder de célula. Ele está te chamando para você fazer alguma coisa em prol de alguém que não seja você. É aqui que a maioria fica no meio do caminho. E aqui, na minha humilde visão e nesse tempo de evangelho que eu tenho, eu percebo uma dinâmica muito comum na maioria da vida das pessoas. Existe aquela galera que chega nesse ponto e diz sim ao chamado, e elas continuam experimentando coisas novas da parte de Deus. Inclusive é uma resposta de gratidão. Eu não posso dizer não para o Senhor que fez tudo o que fez por mim. Mas é verdade que nem todo mundo é grato assim, infelizmente. Alguns ainda, apesar de verem todo o mover de Deus na sua vida, eles continuam arrumando desculpas para não obedecer a Deus. E aí eles retrocedem no chamado de servir, de ser bênção na vida de alguém. E eles mantêm, imagina um avião que está planando, aí ele liga o piloto automático e ele fica algum tempo naquela mesma situação por algum tempo. Só que bom seria, entre aspas, se ele continuasse assim. O problema é que começa a regredir com o tempo. Aí começa a perceber problemas na vida do outro, começa a se sentir vazio, começa a se distanciar da presença de Deus. E agora ele não só não está avançando, como ele está retrocedendo na fé. E aí é nesse momento que alguém chega assim e diz: eu estou tão desanimado, estou querendo desistir de tudo. Primeiro que esse tudo é Jesus, porque das outras coisas ninguém desiste.
Ninguém desiste do trabalho, ninguém desiste de ganhar dinheiro, ninguém desiste de conquistar suas coisas. A gente quer desistir de Jesus e da sua vontade para as nossas vidas. E aí ela pensa assim, do nada aconteceu, de repente estou desanimado. Não, teve um momento da sua vida que você disse não para o chamado de Deus. Quando você disse não para o chamado de Deus, você começou um caminho de volta. Você estava crescendo, você estava avançando, você estava conquistando áreas da sua vida, da sua alma, você estava amadurecendo, você estava sendo liberto em áreas que te dominavam, você estava começando a ter entendimento da palavra de Deus, você estava começando a ser livre de coisas que te aprisionavam, você percebeu que suas emoções estavam curadas, você começou a perceber que você conseguia fazer coisas que antes não conseguia. Só que aí chegou nessa fase da tua vida, Deus disse o seguinte para ti: cuida de alguém, evangeliza alguém, ministra a vida de alguém. Aí você fez o quê? Deu desculpa. Você não continuou avançando. A semelhança de Israel, você não continuou avançando com Deus. A semelhança de Israel, você deu jeitinho. Não, eu não vou avançar não. Mas eu vou fazer alguma coisa aqui para ajudar. Eu vou dar um jeitinho. Deus quer usar você para que você anuncie o evangelho para as pessoas. Vocês lembram de domingo passado? Nós falamos de 2 leprosos que estavam em uma guerra e que chegaram lá e Deus fez um milagre. Eles encontraram um exército já derrotado e eles começam a beber. Eles estavam morrendo de fome, Israel estava sitiada. E aí eles começam a comer e beber e a enriquecer. Mas em algum momento eles pensam: peraí, o que a gente está fazendo aqui não dá certo. É exatamente disso que eu estou falando. Chega em algum momento que a gente tem que ter consciência, que a gente tem que dar uma resposta para Deus e continuar conquistando. E que esse conquistar no reino espiritual é você ser um instrumento de Deus para outras pessoas. Você não deixou o Espírito Santo conquistar a parte da tua alma onde ele te convence que você é um instrumento nas mãos de Deus. Você continua se olhando como alguém capaz. Olha só, uma coisa interessante: a gente está sempre dando desculpa para Deus, né? Sempre dando desculpa para Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: não tem desculpa para o Senhor. Se você quiser pensar em todo tipo de desculpa que alguém pode dar, a Bíblia nos fornece. Moisés diz: eu sou gago, não sei falar. Ele diz: vai, eu mando alguém para te ajudar. O outro vai dizer: Senhor, deixa eu primeiro despedir do meu pai. Aí o Senhor diz: olha, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, não está apto para o reino. Ah, Senhor, eu comprei um campo, eu preciso primeiro resolver a questão do campo. Não importa qual fosse a sua desculpa. Qualquer desculpa que você dê, ela tem um eco na palavra de Deus e tem uma resposta de Deus que vai dizer para você: vá, faça. Então não tem como a gente argumentar com Deus nesse sentido e achar que qualquer argumento que a gente use com Deus vai ser válido, porque não vai. Chegou no momento da sua vida que você só tem uma escolha a fazer para continuar vivendo os planos de Deus para a sua vida. Você tem que aceitar o chamado de Deus na sua vida. Não tem jeito. Você tem que se propor a pregar o evangelho para alguém. Você tem que se propor a ensinar alguém aquilo que você já sabe. Pastor, eu sei pouco. Ensina o pouco que você sabe. Se Deus está te chamando, se chegou a hora de você começar a compartilhar aquilo que Deus já te entregou, você tem que fazer, você tem que obedecer. A sua obediência não pode ser parcial. Nós não podemos simplesmente querer chegar em um lugar em Deus onde a gente só desfruta das coisas. Deus quer que a gente chegue num lugar onde a gente desfruta e compartilha de tudo que Ele tem para nós. Esse é o lugar que Deus está querendo nos levar. Tem muita terra para conquistar, mas tem muito consumidor e pouca gente que compartilha. Tem muita gente para consumir, mas pouca gente para dar. E tudo bem, a gente pode concordar que esse é um cenário que sempre existiu biblicamente, porque o Senhor Jesus mesmo deixou claro que os trabalhadores são poucos. Ok, isso é fato. Mas você vai negligenciar a obediência quando Deus está falando com você? E você vai continuar vivendo de maneira, eu vou usar esse termo, de maneira egoísta, pensando somente em você, quando você sabe que tem algo em você que você pode compartilhar? Muitas vezes nós não queremos crescer, nós queremos conforto. Crescer exige continuar fazendo a vontade de Deus. Conforto é faço a vontade de Deus até que isso aqui me mantenha num lugar que é confortável.
Talvez você já esteja. Você vai esperar doer de novo, vai esperar as coisas darem tudo errado de novo, vai esperar o casamento desandar, as finanças desandar, a saúde desandar, para depois dizer assim: ah, Deus, tudo bem. Gente, sejamos sábios. A gente vê os modelos bíblicos estão sempre se repetindo. Se tem uma coisa que não muda, é o ser humano e a maneira como Deus definiu tratar com ele. Se a gente percebe que Deus está nos chamando à obediência, a desobediência vai te levar para um lugar de derrota. Se Deus está chamando você para você ser um líder, para você discipular pessoas, e você tem fugido dessa realidade, você certamente vai entrar num estágio de declínio. Você vai retroceder, você vai entrar, as coisas vão começar a ruir ao seu redor, até que você aceite. Jonas tentou fugir do chamado de Deus, e Deus quase afunda o barco em que ele estava. Portanto, nós precisamos tomar uma decisão de abençoar. Sempre que as coisas ficam boas, a gente tem dificuldade de avançar. A gente não pode se conformar com o que é bom quando tem algo excelente nos esperando. Você não pode se conformar só porque todas as coisas na sua casa estão bem e você achar que o problema do mundo está resolvido quando tem gente do seu lado morrendo. Você não pode se conformar porque agora você conseguiu um emprego e agora você está melhor financeiramente e pronto, agora você vem para a igreja só para agradecer a Deus pelo emprego que Ele te deu e pelo salário que você tem. Você precisa lembrar que Ele fez isso com o propósito de fazer com que você desperte para a necessidade de outros também, de pregar o Evangelho. Você precisa se levantar. Precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a continuar avançando em obediência por amor a Deus. Se você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, a sua resposta inevitável é você obedecer ao chamado dele para a sua vida. E para de dar desculpa. Não há desculpa que Deus não vá te dar um contra-argumento que certamente fundamentado na verdade, porque Ele é a verdade. Todo e qualquer argumento não será válido diante do Senhor. Quando a gente vive em obediência parcial, a gente não quer subir de nível. E subir de nível é um passo inevitável se nós queremos continuar crescendo em Deus. Olha só, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Eu falei sobre esse texto agora há pouco. Eu quero refletir com você sobre ele. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Deixa no verso 28, deixa no 28. Quem aqui, quando veio para Jesus, estava cansado e sobrecarregado? Levanta a mão. Maravilha. A maioria de nós. E quantos encontraram descanso no Senhor? Levanta a mão. Aleluia, louvado seja Jesus por isso. Só que isso aqui é o primeiro nível. Você concorda? Isso aqui é o nível final de relação com Deus? Sim ou não? Não. O verso 29 fala de um outro nível. Olha o que diz o verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Isso aqui é diferente de vir a Deus para ser aliviado. Isso é diferente de receber alívio da parte de Deus. Tomar o jugo é caminhar junto. Eu já expliquei isso aqui em outras oportunidades, mas vou fazê-lo novamente. O que é jugo? Uma peça de madeira que era colocada no pescoço de dois animais que puxavam algum tipo de carro ou de carroça para lavrar a terra. O objetivo do jugo era fazer com que esses animais andassem no mesmo ritmo e na mesma direção. Porque amarrar dois animais a um carro sem o jugo significaria dizer que um boi poderia ir para um lado, outro boi ia para outro, um poderia correr mais, o outro poderia ficar parado. Então, para que isso não acontecesse, colocava-se um jugo no pescoço. Olha a figura que Jesus está usando. No primeiro ele diz: está ruim para você? Está difícil? Está sofrendo? Está angustiado? Vem a mim, eu vou te aliviar. Normalmente esse nível todo mundo vem. Só que o nível 2, de tomar o jugo, são poucos. São poucos que vão chegar e dizer assim: tudo bem, Senhor, o Senhor já me deu alívio, portanto eu posso concluir que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre o que promete, porque eu cheguei destruído na sua presença. Quando eu vim ao Senhor, eu estava acabado, a minha vida estava um caos, meu casamento, tudo ao meu redor estava completamente falido. Eu vim ao Senhor, o Senhor me deu alívio. Então é fácil concluir
que tomar o jugo de Jesus é uma coisa boa, porque a gente está se amarrando, se prendendo a alguém que é fiel. Aí ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossa alma. Alívio também é diferente de descanso. No primeiro nível, na primeira nível de relação com Jesus, aquele nível de inicial, a gente encontra alívio. Mas quando a gente se une com Jesus, a gente encontra descanso. Alívio é temporário, descanso é permanente. Quando a gente se conecta com Jesus, a estrutura de relação com o Senhor é que a gente suba de nível na relação. O problema é que alguns, a maioria, quando são convidados a subir de nível nessa relação, desistem, ficam no meio do caminho, param de avançar. O Senhor mesmo hoje pode estar te chamando a subir o seu nível de relacionamento em fé. Como? Como é que Deus chama a gente para subir de nível? Quando Ele está ministrando aí no teu coração: eu quero te usar como instrumento. Ele está confiando em você, Ele está estabelecendo um novo nível de relacionamento. Enquanto você chega nas condições em que chegou, o Senhor diz assim: agora a minha relação com você é de cuidado, eu vou cuidar de você. O segundo nível de relação é onde você se conecta a Ele, é o nível de preparo. Agora eu vou te preparar, eu vou forjar um caráter em você. E o terceiro nível é quando você passa então a compartilhar aquilo que você recebeu de Deus. A questão é que tem muita gente aqui que já foi convidada a subir de nível nessa relação, mas não consegue confiar em Deus. Não consegue. Simplesmente sempre arrumam uma desculpa para não dar o próximo passo. O Senhor está te chamando para você se alinhar com Ele, para você amar o que Ele ama, para você desejar o que Ele deseja, para o seu coração queimar pelo que o coração dele queima. E o coração de Jesus queima pelo quê, gente? Pelo quê? Alguém sabe? Perdido, diga: pelo perdido. O coração de Jesus queima pelo perdido. Diga: perdido. Direito, diga: perdido. O coração de Jesus queima pelo perdido. Só que assim, você não se alinhou a Deus ao ponto de perceber isso na sua alma. A sua alma não tem a percepção da miséria do coração do outro. Você sabe o que é misericórdia? O Senhor diz que Ele quer misericórdia e não sacrifício. Misericórdia é a capacidade de perceber a miséria no coração de outro. Só que a gente está tão distante de Deus nessa relação, que o seu coração nem chega a ser sensível para a necessidade dos outros. Desde que você esteja suprido, desde que tudo esteja bem na sua vida, desde que o dinheiro esteja caindo na conta, desde que a sua família esteja saudável, desde que você esteja saudável, desde que o seu casamento não esteja lhe dando dor de cabeça, para você está ótimo. Não é capaz de sentir a miséria do coração do outro. O que isso significa? Que você não subiu em relacionamento com Jesus, porque você não sente o que Ele sente, não pensa como Ele pensa, não ama o que Ele ama, não deseja o que Ele deseja. Porque se alguém, e eu poderia fazer essa pergunta aqui, é impossível você estar numa relação com Jesus e não amar o perdido. É impossível. É impossível você não querer conquistar, você não querer ser um missionário, ou ajudar em missões, ou orar por missões, ou ver um perdido e querer fazer alguma coisa, liberar uma palavra sobre ele, orar sobre o enfermo. Outro dia, eu estava conversando com alguém, estava conversando com uma pessoa que está meio afastada dos caminhos do Senhor, o Senhor está chamando ela, mas ela disse que ela se deparou com uma pessoa enferma, e ela disse assim: eu não consigo ficar na frente do enfermo e não orar por ele, porque quem está lá, quem já entrou no Santo dos Santos, quem já conheceu o coração de Deus, sabe o que Ele ama, sabe o que Ele quer, sabe o que agrada o coração dele. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Só que eu já conquistei as terras que eram de meu interesse. Quais foram as terras de seu interesse que você já conquistou? Já conquistou sua cura? Maravilha.
e louvado seja Deus por isso. Seu casamento está melhor? Aleluia! Louvado seja Jesus por isso. Sua saúde está melhor? Glória a Deus. Glória a Deus. A tristeza foi embora? Os pensamentos de suicídio se esvaíram? E agora você inclusive consegue olhar para o futuro com esperança. Você já tem até perspectivas, só que elas ainda são somente suas. Ainda não colocou o sonho de Deus aí. Antes você não sonhava com nada, agora sonha em comprar seu carro, sua casa, em ter o seu negócio, em ser um empresário, uma empresária. E louvado seja Deus por todas essas coisas. Mas uma coisa parece que ainda não entrou: os sonhos de Deus para a sua vida. Deus nem reprova, Ele nem condena você sonhar com essas coisas. O problema é você só sonhar com essas coisas e não ter um espacinho para aquele que te trouxe alívio, para o que está no coração dele, para o que queima no coração dele. Sabe o que acontece? À medida que a gente não avança no nosso relacionamento com Deus, a gente faz o que Israel fez. Sabe o que eles fizeram? Eles não só não expulsaram os inimigos, eles fizeram acordos com os inimigos. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim isso é uma analogia perfeita da cristandade atual, pelo menos na sua grande maioria. Infelizmente não falo isso com nenhum pouco de alegria no meu coração, mas a gente precisa constatar a verdade, que a gente, além de não avançar no plano de Deus, a gente começa a ter amizade com o que é do mundo. A gente começa a fazer concessões. Não tem problema, né? Uma musiquinha mundana ali, uma piada imoral acolá. Eu não só não avanço, como eu começo então a ter acordos com o mundo. Eu sento na roda dos escarnecedores sem qualquer culpa. Eu chamo palavrão quando eu estou lá na minha casa, sozinho. Aqui eu canto louvores, na minha casa eu chamo palavrão. Só está eu, minha esposa, meus filhos. Então eu me sinto à vontade para ser mais eu. E aí você vai fazendo concessões, acordos. E é triste porque você poderia estar vivendo outra realidade. Se você tivesse obedecido, você estava vivendo o poder do Espírito Santo na sua vida, na sua casa. Seus lábios teriam sido transformados. Por quê? Porque o seu coração estava sendo transformado. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas você, porque simplesmente você disse um não, você arrumou uma desculpa, você arrumou um argumento para não obedecer a Deus como Ele esperava que você obedecesse. E agora você não só não continua mais conquistando, como você está retrocedendo e fazendo acordos com o inimigo, com o mundo, aceitando e fazendo concessões. A sua mente começa a virar. Você mesmo tem coisas, eu já vi que de crente que quando estavam ali numa relação espiritual pujante com o Senhor, ele olhava para determinadas coisas e dizia: não, isso aqui não agrada o coração do Senhor. Esse mesmo crente, depois de renunciar, de não avançar com Deus, ele volta e está fazendo aquilo que um dia ele condenou, aquilo que um dia ele reconheceu como errado, aquilo que ele reconheceu que não era o caminho certo, agora ele está fazendo. Por quê? Porque ele não avançou em obediência por amor a Jesus. Eu volto a dizer, só tem uma forma de você avançar quando tudo vai bem na tua vida: é você amar Jesus, Ele não ser o teu gênio da lâmpada, Ele ser o teu Senhor. Como é que está o teu coração a respeito do senhorio de Cristo? Essa pergunta mudou minha vida, porque quando eu te faço essa pergunta, eu vou parafrasear essa pergunta para você entender. Quando eu te pergunto, como é que está o seu coração a respeito do senhorio de Cristo, eu estou te perguntando, quanto Deus tem o poder de mandar em você? Para deixar mais claro possível, o quanto Deus pode governar a tua vida, o quanto Ele pode mandar. Ele determina: vai para a direita, você vai para a direita. Direita, aqui. Vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Fica em pé, você fica em pé. Ele diz vai, você vai. Ele diz para, você para. O quanto Ele é o que dá a palavra final na tua vida. Esse é o motivo pelo qual, quando Ele não tem a palavra final,
Alguém vai dar a palavra final. Quem é que está dando a palavra final? Provavelmente a sua carne, seus desejos, suas vontades. E assim você tem feito acordos com o inimigo. Aquela mensagenzinha imoral no WhatsApp para aquela irmã, aquele vídeo que você não deveria acessar. Está entendendo? Aquela coisa que você, aquela conversa em loco aqui, ó, que você não deveria ter, aqueles lugares que você não deveria frequentar. É disso. Você vai abrindo concessão, mas você está aqui. E louvado seja Deus por você estar aqui. Mas você parou de avançar, e não só parou de avançar, como agora você tem uma vida dupla. Você é um crente com vida dupla. Porque aos domingos você cultua Deus, mas durante a semana você tem os seus acordos com o inimigo. Você acha que é isso que Deus quer para você? Cadê o povo de Deus que ainda tem temor e deseja santificação? Que deseja obediência? Não acontece. Lá em Êxodo, no capítulo 23, do verso 32 e 33, diz o seguinte: não façais aliança alguma com eles, para que não façam com que tu peques contra mim. Olha só, as pessoas com quem você tem feito acordo, as amizades com quem você tem andado, tem feito, inclusive, não só não te motivam a buscar a Deus, como te levam a pecar. Você tem certeza que é essa vida que Deus planejou para você? Você está ficando pelo meio do caminho, irmão. Você começou bem, ei, você começou bem. Você estava vivendo sendo a vontade de Deus. Aquele sentimento de solidão que te destruía, ele desapareceu porque ele te deu uma família, porque ele te acolheu. Aquela depressão que te mantinha deitado todos os dias, ela foi embora. Ele está enchendo a tua boca de risos, mas agora você não só não obedeceu, e está fazendo acordos com pessoas que estão te levando a pecar. Enquanto você deveria estar fazendo o quê? Cumprindo o propósito. Era para você estar compartilhando tudo o que Jesus fez na sua vida com alguém. Era para você estar dividindo com aquilo. Quando eu falo dividir, eu me refiro a compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida com alguém. E você continuaria experimentando da graça, do milagre, do poder de Deus, à medida que você obedecesse. Israel desobedeceu a essa ordem e fez aliança aceitando povos e práticas pagãs. Eu queria te orientar biblicamente, ou diria, te doutrinar biblicamente, sobre nossas relações com pessoas ímpias. Porque a gente esquece que a gente tem que manter um equilíbrio entre o tipo de relação que a gente tem que ter com pessoas ímpias. É lógico que nós temos que nos relacionar com elas, afinal de contas nós precisamos evangelizá-las. Mas a gente precisa entender que existem limites. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18 diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Paulo exorta aqui aos crentes, quando ele fala que comunhão há, ele não está se referindo a isolamento, ele está se referindo a intimidade. Com quem você escolhe ter intimidade? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você se aliancia, com quem você faz aliança, com quem você se compromete, são essas mesmas pessoas. E justamente porque você não está vivendo o que Deus chamou você para viver, você está começando a fazer alianças com pessoas erradas. E isso está prejudicando o plano de Deus na sua vida. Assim como Israel foi contaminado com alianças com os cananeus, os cristãos podem ser corrompidos por alianças que desonram a santidade de Deus. Repense. Tiago capítulo 4, verso 4,
é um texto que eu gosto bastante. E ele diz o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Pode parecer duro, por quê? Porque pra gente, principalmente no contexto que nós vivemos, o conceito de exclusividade é radical demais. Mas deixa eu falar a verdade, Deus é exclusivo, Ele ama exclusividade. A gente gosta de inclusão, né? A moda agora é incluir. É lógico que Deus, a diferença no conceito é que Deus quer incluir todo mundo, mas quem não quiser ser incluído à moda dele, não tem acordo. E o cristão deveria ser assim. Se você quiser relacionar comigo, o que eu tenho para te oferecer é isso aqui. Se você não quiser, eu respeito, mas é o que eu tenho. Mas o que a gente faz? A gente faz concessão. Ah, não, tudo bem, não, eu não quero ser um cristão chato, né? E de fato, não tem que ser. Não tem que ser. Ser sério, ser santo não significa ser chato. A gente precisa de sabedoria para lidar com isso. Mas a gente não pode negociar com o inimigo. Lá em Efésios 5:11, ele diz para nós não participarmos das obras infrutíferas das trevas. Um dos problemas de a gente não viver o plano de Deus é que a gente tem feito essas alianças. Nós precisamos, quando a gente vai parar de pensar de maneira prática, você tem mais relacionamento com as pessoas que não conhecem Jesus, mas você não é ponto de influência naquele grupo, do que com as pessoas que professam fé em Cristo. Seu ciclo de amizade é com pessoas que não amam o Senhor, que não temem a Deus. Amizade, estou falando de amizade, pessoas com quem você compartilha coisas íntimas. E aí o que acontece? O seu coração ele vai sendo nutrido por tudo aquilo que você se alimenta lá. Você precisa entender que você está lá para fazer a diferença, para ser luz, para que o Senhor possa te usar. Ele está te chamando para uma relação. No fim das contas, Deus vai fazer o seguinte convite para a gente: eu ou eles. Não é a igreja e os amigos. Não é a religião, é Deus. Relação com o Senhor. E todos os impactos que essa relação traz para a tua vida, que você tem que escolher. É disso que a gente está falando. Todos nós, todo cristão que conseguiu avançar, ele teve que fazer uma escolha. Eu fiz a minha. Eu lembro, eu tinha 2 amigos no mundo. Amigos assim de compartilhar tudo. Aí eu converti. E eu disse: e agora? É difícil ficar sozinho. É difícil. Porque minha esposa me ajudou muito, né? Porque na época ela ainda estava se convertendo. Quando eu parava com eles, ela gritava lá da varanda: se tu ficar aí, tu vai ver, hein? Aí eu ia embora, eu tenho que ir, gente, eu tenho que ir. Ela me ajudou, foi um instrumento de Deus na época. Porque ela sabia que eles iam me oferecer coisas das quais eu buscava me libertar. Então ela não me permitia, ela brigava mesmo para que eu não ficasse lá. E aí a gente vai sentindo, né, às vezes assim, se sentindo sozinho. Mas a grande verdade é que eu tive que fazer uma escolha para que eu pudesse continuar avançando com Jesus. E aí o que eu fiz? Eu busquei fazer amizades com cristãos, inicialmente. Obviamente tem uma frase de um pastor que eu gosto também, que diz assim, que crente que só tem amizade, assim, só se relaciona com o crente, está desviado. Porque o crente ele precisa ter propósito nas relações também fora da igreja. Por isso que isso exige equilíbrio. Isso é um tema sensível e exige equilíbrio. Então intimidade é algo que a gente deve evitar, mas contato é algo que a gente deve buscar o tempo inteiro com quem não tem Jesus, sempre com o propósito de levá-los a Cristo. A consequência, e eu quero finalizar aqui hoje, em Juízes capítulo 2, verso 20 e 21, diz assim: por isso o Senhor se irou contra Israel e disse: visto que este povo violou a minha aliança, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. A desobediência de Israel teve graves consequências: opressão, idolatria,
ciclos de derrota que se repetiram ano após ano, vez após vez, porque Deus tinha convidado eles à obediência, a dar uma resposta de fé, mas eles se recusaram. Qual é o nosso desafio? Hoje, de maneira muito direta e clara, você precisa subir no seu nível de relacionamento com Jesus. Você não pode ser só um crente que vem aos domingos à igreja. Você precisa deixar que Deus alcance o teu coração, para que você seja um doador de vida e não apenas um consumidor. O Senhor quer tirar você desse lugar onde você simplesmente luta pelas suas coisas, tirar desse lugar onde você se esforça somente por aquilo que te beneficia, e começar então a empregar o mesmo esforço para abençoar outras pessoas, porque tem muita terra para conquistar. Aqui nesse caso, os símbolos das terras a serem conquistadas são as vidas a serem conquistadas lá fora. As pessoas que a gente precisa continuar falando, as pessoas que a gente tem que orar por elas, para que elas possam ser salvas, as pessoas que nós temos que nos propor a falar do Evangelho para elas, mesmo que seja o pouco que a gente sabe. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque você não pode usar como desculpa que você não pode falar de Jesus porque você sabe pouco, porque Ele não te chamou para ser professor, Ele te chamou para ser testemunha, e testemunha fala do que experimentou, não do que aprendeu. Você não foi chamado para ser professor de teologia para ninguém. Testemunha o que Jesus fez na tua vida, o que Ele mudou. Nós falamos isso aqui durante a mensagem inteira. De onde Ele te tirou, o que Ele fez por você que você pode compartilhar com alguém, o que Ele fez por você que você pode dizer: olha, eu estava nesta condição, mas eu não sei te explicar muito, mas o que eu sei é que Jesus me tirou dela. Eu lembro de um indivíduo que foi curado na Bíblia, e os fariseus começaram a questionar ele, se eu não me engano um paralítico, e ele disse assim: quem foi que te curou? Ele disse: eu não sei como é que aconteceu, eu nem sei direito o nome dele, eu só sei que foi ele que me curou, Jesus. Então é exatamente esse cenário. Então você não pode ficar dando desculpas, porque Deus está te chamando desde já para um relacionamento onde você ama o que Ele ama, deseja o que Ele deseja, pensa com a mente de Cristo. Romanos fala que pelo Espírito de Deus nós temos a mente de Deus. Só tem uma maneira de a gente não pensar como Deus: se a gente viver na carne, se a gente não ora, se a gente não tem relacionamento com Jesus. Tudo que a gente tem é uma religião vazia e sem vida. Vazia e sem vida. Agora, se você está na presença de Deus, então eu te falo assim: irmão, para de vir ao culto e não entrar na presença de Deus. Vir ao culto, embora seja uma boa prática, ela não é uma prática suficiente para transformar a tua vida, a não ser que você venha em busca de algo. E eu poderia muito bem não dizer isso, né? Porque é até legal ter um monte de gente na igreja, mas se não há transformação, eu quero muito mais do que ver qualquer um de vocês na igreja. Eu quero ver vocês vivendo a vontade de Deus para a vida de vocês. Isso é muito melhor. Nem que para isso eu tenha que ofender a tua consciência primeiro, porque a grande verdade é que o Evangelho primeiro fere, depois ele cura. Essa é a verdade. Ele vai ferir tua consciência, vai ferir teu ego, mas ele também vai curar e vai transformar a tua vida. Jesus está te chamando para você dar um próximo passo no seu relacionamento com Ele. A decisão é sua. Você vai continuar dando desculpa? Eu lembro de, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava orando, e aí eu fui na internet assim, eu botei lá assim: todas as desculpas já dadas por alguém na Bíblia para não pregar. Aí ele me deu lá um monte de versículo. Aí eu falei: pô, se eu levar tudo isso aqui, eu vou passar um tempão só lendo isso aqui. Mas deu uma vontade enorme de trazer todas as desculpas que já deram na Bíblia. Tem muita desculpa. Tem do pai, da mãe, do dinheiro, do casamento, do não saber falar, do não gostar de quem vai receber a mensagem. Tem de tudo, de tudo. E para todas elas Deus tinha uma resposta. Para todas elas. Então eu posso só resumir assim: eu não sei qual é a sua desculpa até hoje, mas Deus tem uma resposta para ela.
Você pode simplesmente crer, tenha fé que Ele te chamou e que Ele vai te usar. Fica de pé em nome de Jesus.